Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Credit Talk de 2025. Primeiramente, muito obrigado a todos que se inscreveram, que estão aqui presentes conosco. Aqui comigo, Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos e parceiro de longa data da Allianz Trade em eventos como esse. Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo bem aí. Obrigado Maravilha. pela participação. Bom, na posição de líder global em seguro de crédito, a Allianz Trade tem o compromisso de trazer informações para as empresas, sejam elas nossos clientes ou não. O Credit Talk, especificamente, é o nosso fórum de crédito trimestral, onde, seja através dos nossos especialistas internos ou de convidados do mercado, a gente vai discorrer sobre os mais diversos temas atuais do mercado. Então, por exemplo, ESG, uso de inteligência artificial para a tomada de decisão de crédito, além das nossas tradicionais discussões setoriais, macro, microeconômicas e políticas, tanto da esfera local quanto do contexto global. Hoje, especificamente, o nosso tópico de discussão é falar sobre o início do segundo mandato aí da era Trump, que vem trazendo aí já bastante movimentação no mercado, principalmente por conta da questão das sobretaxações que estão sendo impostas nas importações e que vem trazendo aí uma onda, né, de retaliações das economias dos mais diversos países. Acho que Canadá e México, principalmente em destaque bastante na mídia, ainda que é importante já ressaltar aqui para o Brasil o anúncio da sobretaxação sobre os produtos de aço e alumínio em 25%, já foi um evento que nos pegou de surpresa e que deve trazer bastante impacto no resultado das empresas desse setor, né? Então, acho que um questionamento que fica é como uma guerra comercial pode ou não afetar o desenvolvimento, né, o desenrolar de uma economia, né? De acordo com o relatório global de insolvências da Allianz Trade, que foi publicado na semana passada, uma guerra comercial dessa proporção pode levar as insolvências globais corporativas a um crescimento de 8% nesse ano e mais 8% no ano que vem. O que, se a gente for falar em números absolutos, significa dizer mais 6.800 empresas insolventes nos Estados Unidos e mais 9.000 empresas insolventes na Europa Ocidental. Para o Brasil, o cenário não é diferente, né? E ainda até pior, né? No ano passado, a gente teve um aumento de insolvências corporativas de 37% versus 2023, com uma perspectiva para 2025 de um crescimento de mais 13% versus o ano passado, e para 2026 de 5% versus a performance de 2025, o que levaria a um número total de 4.200 empresas insolventes para o Brasil. Isso colocaria o Brasil numa posição de destaque negativo entre as maiores taxas de crescimento de insolvência, globalmente falando, atrás apenas de países como Itália, Rússia e Turquia, que devem apresentar variações percentuais mais significativas nos próximos anos. Ou seja, a gente tem aí um ambiente, né, político-econômico super incerto que deve trazer bastante instabilidade, bastante movimentação nos próximos períodos, né, Caio? Feito aí essa introdução, eu queria passar a palavra para você para que você possa compartilhar conosco um pouco de qual é a visão da XP Investimentos sobre o contexto atual. Maravilha, obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom dia a todos. E a ideia é essa: eu vou fazer aqui uma apresentação de alguns slides, comentar um pouco dos tópicos que a gente está acompanhando mais de perto, falar um pouquinho sobre impactos no Brasil, mais diretamente e indiretamente, e no final toco um pouquinho também em outros tópicos ligados aqui à economia brasileira, Selic, inflação, câmbio, que eu acho que está na cabeça aí de todo mundo, e depois a gente vai ter bastante espaço aqui para fazer uma conversa. Mas deixa eu fazer aqui, compartilhar minha tela então. Foi, né? Foi sim. Maravilha. Então, deixa eu... Passando aqui para o primeiro slide. Então, começar, né? Esse gráfico aqui da esquerda, ele mostra um índice de incerteza da percepção de política econômica.
né? Ou seja, como é que é um índice qualitativo, né, uma sondagem, então, e a partir de entrevistas e também notícias no jornal, tem várias métricas aqui para calcular a incerteza da percepção de política econômica. É calculado por esse instituto Policy Uncertainty. Eu peguei uma série longa, tem uma série para os Estados Unidos, eu tenho uma série mais para mundo que começa ali no meio da década de 90, e vocês podem perceber aí que a acelerada que deu na incerteza de política econômica, especialmente a nível global, foi muito acentuada, supera o momento da pandemia, né. E a razão é muito clara, né, é uma política econômica do governo Trump bastante agressiva no discurso, não tão agressiva por enquanto na prática, né. Isso também gera incerteza, porque você não fica com dúvida se vai ser implementado ou não. Por exemplo, ele está prometendo agora para o dia 2 de abril uma grande revolução nas tarifas globais, mas ele também já voltou atrás dessa mesma sinalização, dizendo que não vai ser tão forte assim, tão intenso assim, né. Cada os Estados Unidos é o país que mais negocia no mundo, em termos de, né, comércio internacional, Estados Unidos e China. Então, sempre que os Estados Unidos mexer com tarifas globais, mexem com a economia de praticamente todos os países do mundo. E como o principal alvo dos Estados Unidos é a China, que também é um outro gigante comercial, mesmo que não afete diretamente, por exemplo, o caso do Brasil, né, eu vou falar mais adiante, mas o Brasil não tem um impacto direto tão intenso das tarifas dos Estados Unidos. Tem setorial, como você mencionou, o setor de aço, o setor de etanol, certamente estão ali no radar, mas em termos macro não é tão relevante. Agora, é muito relevante se impactar fortemente a China, e os Estados Unidos têm rota de colisão com a China. Então, por tabela, isso gera essa incerteza global, e esse indicador ele é muito correlacionado com, obviamente, investimento e taxa de crescimento. Ou seja, quando você está com incerteza maior, é natural esperar níveis de crescimento, de geração de renda, de geração de negócios menor do que no passado, né. Já existem economistas especializados lá em Estados Unidos, gente que está lá dentro do país acompanhando a economia de perto, e também sondagens. Eu vi ontem na Bloomberg uma notícia de uma sondagem com CFOs de empresas americanas, e vai se consolidando um consenso de que a economia vai entrar em recessão no segundo semestre por conta disso, né. Eh, não por causa de juros, não por causa de reversão de ciclo global de crescimento, não por causa de alavancagem do consumidor, como são as recessões clássicas, mas é uma recessão diferente das demais, porque é uma recessão gerada por uma coisa que foi criada recentemente, que é essa acelerada da incerteza. Então, também não sabemos quão intenso vai ser essa recessão, como as pessoas estão reagindo a isso, né. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o índice de confiança do consumidor da Universidade de Michigan, olha que bela despencada que deu nessa virada de ano, muito por conta não só de política econômica, mas do impacto inflacionário que podem gerar esse aumento de tarifas, né. O principal alvo ali, inicial do presidente Trump, era Canadá e México. Esses dois países têm exportações de cerca de 50% do PIB, ou seja, metade do que eles produzem, eles vendem para fora. E 80% do que eles vendem para fora, eles vendem para Estados Unidos, né. Então, ou seja, colocar 25% de tarifa num fluxo comercial como esse é mortal para esses dois países. Só que é mortal também para o consumidor americano que está consumindo esses produtos. E para as empresas americanas que usam como insumos produtos canadenses ou produtos mexicanos. E é por isso que o Trump volta atrás também, porque as empresas batem na porta do presidente e falam: presidente, quem vai se ferrar com essas tarifas somos nós aqui, né. E aí ele vai e volta. Tal. Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui importante. O segundo é fazer uma diferenciação entre objetivos da política tarifária. Tem dois tipos de política tarifária que o governo Trump está colocando ao mesmo tempo. O primeiro é um objetivo econômico, dizendo o seguinte: eu vou colocar essas tarifas aqui porque eu quero proteger a indústria nacional da concorrência externa.
Exemplo, aço. O presidente Trump quer reviver a indústria siderúrgica americana. Então, ele coloca uma tarifa comercial para barrar o aço brasileiro. Essa tarifa tem um objetivo econômico per si, ou seja, não é algo que o Trump vai colocar e vai tirar logo depois, porque ele tem um objetivo de, ao longo do tempo, restaurar a indústria siderúrgica americana. Então, países que se são afetados por esse tipo de negociação tarifária, tem um problema mais estrutural, porque a tarifa não vai ser retirada após negociação. O outro tipo da imposição de tarifa é a tarifa que tem como objetivo, não um objetivo econômico, mas sim um terceiro objetivo geopolítico. Exemplo, a taxação no México não é para proteger os Estados Unidos dos produtos mexicanos, mas para forçar o México a proteger as barreiras contra a entrada de drogas. Mesma coisa no Canadá. Então, se o Canadá e o México reagirem e protegerem as fronteiras, fizerem um acordo, as tarifas caem. Né? Então, é um outro objetivo. O objetivo da tarifa, o Trump sabe que a tarifa pode ser ruim para ele, mas ele tem um objetivo terceiro que é, que é ser alcançado a partir dessa estratégia de imposição das tarifas. O caso brasileiro é o caso pior, né? É o caso que não há negociação, não importa a reação do governo brasileiro. O objetivo do Trump é um objetivo econômico interno lá dos Estados Unidos. Então, acho que vai ser mais difícil para a gente conseguir negociar essas tarifas. O México e o Canadá têm conseguido mais facilmente, viu? O Trump ameaça, eles colocam mais gente na fronteira, seguram um pouco a imigração, aí o Trump tira as tarifas. Isso é menos mal, porque as tarifas acabam não sendo colocadas, mas também fica uma espada na cabeça né, desses países o tempo todo. Nós temos aqui na XP um economista mexicano, especialista, né, obviamente, em economia mexicana. Ele mora aqui em São Paulo, mas cobre o país. Ele falou, cara, o México está parado. A gente está vendo lá uma recessão da ordem de 7, 8, 9%, porque as empresas estão todas paradas com medo desse impacto. Então, assim, seja pelo objetivo estratégico geopolítico de negociação, seja pelo objetivo econômico de proteção da economia doméstica, essa guerra comercial tarifária que o Trump está impondo gera uma incerteza muito grande do ponto de vista de crescimento e do ponto de vista de inflação no curto prazo. Como que essa política tarifária encontra a economia americana? A economia americana, ela se reequilibrou muito bem no pós-pandemia. Né? Como vocês verem aqui, esse gráfico aqui é a criação de postos de trabalho, para mostrar, no gráfico da esquerda aqui, né? Para mostrar que é deixa eu pegar um ponteiro aqui para ficar mais fácil, para mostrar um termômetro de atividade econômica. Em média, os Estados Unidos criam aqui em torno de 150, 200 mil postos de trabalho, essa linha pontilhada aqui. Né? A economia estava equilibrada antes da pandemia, aí com a pandemia dá primeiro uma afundada, depois dispara com todos aqueles estímulos, a economia fica super aquecida e havia muita incerteza aqui em 21, 22, se o governo seria capaz de, primeiro, aterrissar essa economia e não gerar ciclos inflacionários muito elevados, ou se no momento de aterrissar conseguir fazer uma aterrissagem suave, como a gente chama, né? Ou não um pouso forçado, ou seja, desacelera e joga a economia numa recessão. E o que a gente olha aqui já de 25, olhando para trás, o que a gente consegue perceber é que foi um pouso suave, né? Eles conseguiram trazer aqui a economia de volta aqui para a criação de 150, 200 mil postos, e está bem equilibrado aqui. Deu um sustinho aqui o ano passado, depois voltou, até acelerou demais, agora está voltando aqui para os últimos números foram mais perto aqui de 150, então se reequilibrou. E a inflação, que também tinha subido muito por conta desse superaquecimento, volta, né, e se aproxima da meta. Mas como vocês percebem, a economia voltou para o equilíbrio, mas a inflação não, né? A inflação está aqui entre 3,5% e 4%, não está no 2%. E com a tarifa, ela pode ficar até um pouco mais alta, porque a tarifa aumenta custos de produção. Então, apesar da economia ter equilibrado,
os gastos públicos americanos continuaram muito acelerados. Pega aqui a dívida pública dos Estados Unidos cresceu demais e agora continua crescendo. Essa projeção aqui da dívida pública como percentual do PIB é do CBO, que é o órgão independente do Senado americano que olha para contas públicas. Então, qual é a consequência de um fiscal desequilibrado, dívida crescente e uma inflação que se estabiliza acima da meta, com o risco de subir ainda mais? Juros ficam elevados. Esses aqui são juros dos títulos do Tesouro norte-americano de 10 anos. Antes aqui da crise de 2008, eles eram da ordem de 4,5%, caíram, o mundo se acostumou com juros baixos. E por que esse cara é tão importante, né? Os juros dos títulos públicos dos Estados Unidos acabam sendo considerado o juro base para todos os ativos financeiros globais. É o ativo mais livre de risco que se tem no mercado. Então, todas as taxas de juros de países emergentes, de empresas, elas acabam sendo formadas a partir das taxas de juros básicas dos Estados Unidos, que é esse cara aqui. Em particular, esse título de 10 anos, que é o que o mercado imagina que vão ser as taxas de juros nos 10 anos à frente. Então, o mercado que via juros de 2%, hoje vê em juros de 4,5%. Né? E não há perspectiva dessa coisa mudar muito, não. Então, nós vamos nos acostumar, já estávamos nos acostumando, mesmo antes da guerra do Trump, com juros muito altos. Então, a gente está indo para uma possível combinação complicada de incerteza de política econômica, eventualmente recessão, mais juros ainda elevados. Se você tem uma recessão e o Banco Central pode cortar bastante os juros, dá uma aliviada, mas provavelmente ele não vai conseguir cortar juros muito fortemente por conta dos impactos inflacionários e do equilíbrio fiscal que está nos Estados Unidos. Como é que isso nos pega? Né? Nos pega pela guerra comercial, pelo impacto no crescimento global e pelos fluxos de capital. Né? Boa parte da desvalorização que a gente viu o real no ano passado, o real saiu lá do 4,80 e chegou a bater 6, agora está no 5,70, tal, mas tem uma depreciação cambial aí de, digamos, né, 4,85 para 5,70, 5,80. Essa depreciação cambial tem a ver com esse movimento de alta de juros, tem a ver com esse movimento aqui de valorização do dólar, né, principalmente aqui de meados do ano passado para cá. Agora voltou um pouco, né, mas o dólar está hoje, no pós-pandemia aqui, num dos patamares mais altos em muitos anos. Aqui é o índice é o dólar frente a uma cesta de moedas. Né? Então, dólar forte, juros altos nos Estados Unidos, risco de recessão, não é um ambiente internacional muito favorável para economias emergentes em geral. Como que o Brasil se destaca? Né? Eu acho que no comparativo com outros países, o Brasil, de fato, está um pouco melhor. Primeiro porque o Brasil depende muito de China, de commodities, de exportações de alimentos, coisas que são menos impactadas pela guerra comercial internacional. A gente viu que a China, porque os alimentos é mais, como a gente chama em economia, inelástico, né? As pessoas vão ter que comprar alimentos de qualquer maneira e o Brasil é o grande fornecedor de alimentos do mundo. O PIB da China, que vinha desacelerando, deu uma recuperada. Né? Esse aqui é o último PIB do quarto tri de 24. O governo chinês está colocando muito estímulo na economia e está funcionando. Está vendo aqui, ó, que as taxas de crescimento, tanto trimestre contra trimestre, contra trimestre contra o ano anterior, vão se recuperando. A economia chinesa tem um risco, que é o setor imobiliário, que são esses starts aqui, que são as novas casas, mas as vendas de casas deram uma estabilizada, né? As casas que são terminadas, né, que estavam caindo, também estabilizaram. Então, a nossa sensação é que o setor imobiliário chinês se estabilizou, o consumo está voltando com os estímulos, as exportações chinesas podem sofrer com a guerra comercial, mas estão relativamente firmes. O Brasil é mais diversificado do que a maioria dos países emergentes. Então, apesar desse cenário muito complexo, o Brasil tem se beneficiado até
no início do ano com fluxos de capitais mais favoráveis, porque na comparação o Brasil sofre menos. Lembra que eu contei para vocês que o México e o Canadá tinham muitas exportações, tem uma percentual grande do PIB de exportações e muito disso vai para os Estados Unidos? Olha o retrato do Brasil aqui, né? O Brasil tem um PIB que apenas 18% são destinados à exportação, 63% é o consumo das famílias, 18% é o consumo do governo, 16% é formação bruta de capital. Então, é um pedaço relativamente pequeno da produção doméstica que vai para fora, e desta produção que vai para fora, só 12% vai para os Estados Unidos. Por isso que a gente está um pouco mais blindado de fato, né? E desses 12%, olha aqui, uma concentração de ferro e aço, 14%, petróleo, 18%, e o resto é super difuso, pouquinha coisa de várias coisas, né? Que exportam para um monte de gente, inclusive para os Estados Unidos, num nível, num volume não tão grande. Então, exceção feita a combustíveis e ferro, a gente tem pouco, acaba se afetando, sendo pouco afetado pela política comercial do Trump. Então, eu diria assim que isso a gente tem visto nos fluxos de capital, como eu falei, desde a virada do ano para cá. O Brasil é visto como um país que está longe dos conflitos geopolíticos, longe do conflito ali Rússia-Ucrânia, longe do Oriente Médio, né? É um país que produz matérias-primas e especialmente alimentos que são menos sensíveis ao ciclo econômico, e em momentos de guerra, em momentos de incerteza, são mais demandados e não menos, né? E no relativo é menos afetado pela política comercial norte-americana. Então, assim, apesar do cenário muito incerto, nós não, global, né? Nós não estamos vendo este cenário como necessariamente um cenário de risco, em particular para a economia brasileira, né? Um cenário negativo, não de risco mas não um cenário negativo, né? Não um cenário que tende a, tanto que a nossa bolsa está indo bem, o real se valorizou um pouco, tá? Então, eu acho que o que a gente tem sentido, e esse ano eu já fiz 2 roadshows internacionais, né? Fui em janeiro para Londres e fui agora em março para os Estados Unidos. E conversando com os estrangeiros, a gente sente muito isso. Eles falam: olha, o Brasil estava muito barato, o câmbio tinha desvalorizado demais lá em dezembro, a bolsa estava barata demais, e no relativo o Brasil está mais resistente, resiliente. Claro que tem seus problemas domésticos, a gente pode falar deles aqui, mas no relativo, até que o Brasil se torna mais atraente. E aí a gente viu um bom fluxo de capitais. Aí a bolsa subiu, o câmbio valorizou, tal. Acho difícil a gente continuar nesse mesmo ritmo daqui para frente, pelos temas domésticos, mas pelo menos essa diferenciação está acontecendo. E falando em temas domésticos, eu queria trazer assim um ponto aqui que eu acho que é muito importante da parte doméstica, assim, que o ano passado o PIB surpreendeu aqui internamente, era para todo mundo esperava uma certa moderação do crescimento, e o crescimento foi muito mais forte do que o esperado, né? Muito impulsionado por transferências do governo, crédito subsidiado, mercado de trabalho superaquecido. Tá aqui, ó, o crescimento da massa de renda, né, por salários, por crédito, por transferência de renda, essa linha preta crescendo forte e puxando fortemente o consumo das famílias no ano passado. O que a gente sente hoje? Que, primeiro, este crescimento forte demais superaqueceu o mercado de trabalho. Hoje a gente ouve falta de mão de obra em diversos setores da economia. Hoje de manhã saiu um índice de confiança da Fundação Getúlio Vargas para o setor de construção civil. E o principal problema que eles apontam lá é falta de mão de obra para os projetos, né? Tem projeto, tem demanda, mas não tem mão de obra para atender. Taxa de desemprego caiu para as mínimas de 15 anos, e esse indicador aqui, que são diversos indicadores do IBGE para salários, a gente vê que a partir do final de 2023 já, a gente entrou numa tendência de alta acelerada aqui de salários, que é bom pelo lado do consumo,
mas é um pepino para o lado da produção, né? São custos de produções elevados. Então, esse desequilíbrio aqui acabou puxando a inflação para cima. A inflação que estava rodando, isso aqui é o IPCA, a média dos núcleos, que são núcleos, né? Núcleos são medidas que a gente pega lá o IPCA, tira ali itens voláteis, tudo para a gente tentar pegar qual é a tendência subjacente da inflação, onde a inflação está realmente rodando. E ela, por um bom tempo aqui, ó, de 23, finalzinho de 23 até meados de 24, ela tinha caído aqui para baixo de 4%, 3,5% mais ou menos, rodando 3,5% aqui um tempo. Só que com o superaquecimento de 24, ela decolou de novo, ela sai de 3,5% e hoje está rodando em 6%. Inflação, a meta do Banco Central aqui, ó, IPCA, média móvel 3 meses, 6,4%. O índice cheio, e aí as diversas medidas, os serviços rodando mais alto, bens industrializados mais baixo, mas na média rodando aqui acima de 6%, que é o dobro da inflação, da meta do Banco Central, né? Então, este superaquecimento, né, esse desequilíbrio gerado aqui, que acabou gerando inflação, demandou do Banco Central uma alta de juros, né? O Banco Central estava até caindo a Selic, né? Tinha chegado em 13,75, estava caindo, teve que virar a mão e jogar os juros lá para cima, né? A gente acha que ele vai ficar aqui em 15, entre 15 e 15,5, fica um tempo aqui e só cai lá no ano que vem, quando a inflação que está subindo envergar e começar a virar, né? Agora, esse reequilíbrio só vai ser permanente, só vai ser mais duradouro se nós formos capazes de reequilibrar as contas públicas brasileiras. Assim como eu mostrei lá nos Estados Unidos, né, as contas desequilibradas pressionam taxa de juros, aqui é a mesma coisa. As nossas despesas primárias, que vinham crescendo em linha com a inflação aqui antes da pandemia, teve a pandemia, né, o gasto forte, a volta, depois da pandemia, já desde a eleição de 22, que os gastos começaram a crescer de forma muito acelerada, gastos com transferências de renda, programas sociais, programas como Minha Casa Minha Vida. Então, o próprio arcabouço fiscal, que permite que as despesas cresçam acima da inflação, tudo isso gera um desequilíbrio tanto nas contas quanto na dívida, né? A dívida pública brasileira hoje tem tendência de alta e deve continuar crescendo para frente. Então, e quem opera no Brasil, né, empresas, né, sabem que um desequilíbrio dessa natureza acaba demandando lá na frente ou mais impostos para se pagar a conta ou mais inflação. Se não formos capazes de segurar essa dinâmica de crescimento das despesas, o governo pode anunciar um monte de medida de arrecadação, um monte de medida que, na verdade, ele nunca vai conseguir fechar a conta direitinho, né? E, pelo contrário, na verdade, o governo, depois de ter tido uma performance de arrecadação muito forte nos últimos anos, agora está anunciando desonerações para frente, né? Desoneração do imposto de renda, que tem um objetivo, uma meta de ser compensada com aquela criação do imposto sobre dividendos, mas que tem uma certa incerteza se vai ser conseguido aprovar ou não. Ou seja, este reequilíbrio aqui da inflação, ele só vai ser completado se nós, não só o Banco Central fizer seu trabalho, mas o governo fizer o seu trabalho em termos de reequilibrar a economia. E aí eu fecho aqui essa minha introdução com pegando um gancho da entrevista da ministra Simone Tebet de ontem, ou de segunda-feira, que está refletida até hoje nos jornais, que diz o seguinte: ela olha e fala assim, gente, a verdade é que essa dinâmica fiscal não é sustentável, a gente vai precisar fazer uma reforma mais profunda, e essa reforma não vai acontecer o ano que vem, porque nem esse ano nem o ano que vem, porque agora a gente está em modo de eleição e essas reformas são reformas muito que demandam uso de capital político, etc., que não combinam com o período eleitoral. Então, vai ficar, e isso são as palavras dela, né? O Brasil vai precisar fazer um ajuste fiscal mais profundo, mas no final de 2026, no pós-eleição. Então, ela já está jogando ali a bola para o próximo governo,
Então, por isso que o mercado também, do ponto de vista econômico, já em alguns momentos antecipa essa discussão da eleição, né? Vamos ter ou não vamos ter um presidente capaz ou uma presidenta capaz de levar a cabo esses ajustes que a ministra Simone Tebet faz referência, né? E aí a discussão de curto prazo aqui, Trump, tarifa, Selic, desemprego, IPCA corrente, se misturam com a discussão sobre o próximo ciclo eleitoral, porque ainda que a gente consiga chegar até as eleições, né, mais ou menos equilibrado aqui, o Brasil, como eu falei ali, até se beneficiando de uma certa comparação internacional, também é sabido que é preciso fazer uma política, reformas mais profundas a partir do próximo mandato. Deixa eu parar por aqui, só colocando aqui as nossas projeções. Eu vi que já tem algumas perguntas no chat, a gente aproveita o tempo para tocar nos pontos que eu não toquei aqui ainda. Então, crescimento econômico, a gente está prevendo um crescimento de 2% esse ano, 1% no ano que vem. A gente está revendo esse número de 1%, porque essas medidas todas aí de crédito consignado, desoneração do imposto de renda, liberação de FGTS, tudo isso impulsiona o consumo e a renda, né? Então, provavelmente essa desaceleração que a gente está vendo esse ano, ela vai ser revertida ao longo do ano. Esse crescimento aqui para o ano que vem está mais para perto de 1,5, 2 do que desse 1% que a gente tinha aqui. Desemprego deve subir um pouco, isso acho que não tem jeito, porque você aumenta muito os custos do mercado de trabalho, quando a economia acomoda, você tem um certo rebound aqui no desemprego, ainda num nível historicamente baixo, mas a gente está achando aqui que sobe algo como 1 ponto percentual do final do ano passado para 26, mas a inflação volta aqui para o intervalo da meta, né? Que eu acho que é importante. E aí a inflação, aí o juro pode começar a cair, e a gente acha que está vendo o câmbio mais ou menos estável aqui em torno de 6, tá? Pode ser um pouquinho mais, 6,20, pode ser um pouquinho menos, 5,80, mas os R$ 6 por dólar parece ser mesmo um câmbio mais de equilíbrio agora, né? O câmbio que estava equilibrado há uns 2 anos atrás no 5, com a inflação que a gente teve, com esses desequilíbrios que eu mencionei aqui de crescimento, inflação e tal, hoje 6% parece ser mais ajustado mesmo. 6% não, R$ 6 por dólar parece ser um câmbio mais ajustado. Enfim, eu acho que esses são os pontos que eu queria trazer aqui nessa minha introdução. Eu acho que a gente tem um tempo agora, então, né, para as perguntas. Não, perfeito, obrigado. Eu vou trazer uma pergunta, tem algumas aqui que a gente recebeu, né? Acho que como membros de equipe pelo chat. Eu tenho só um ponto antes que eu gostaria também de aproveitar a oportunidade de te questionar. Você acredita que o Brasil ele tem algum poder extra de negociação com os Estados Unidos nas questões da sobretaxação, já que os americanos exportam, né, muito mais para cá do que a gente exporta para lá, e o Brasil, como você comentou, é um país bem neutro, né, em vários aspectos. Então, você acha que isso pode levar a uma revisão dessa sobretaxação, principalmente aí no setor de metais, já anunciadas ou não? Eu acho que pode ajudar. Como ajudou na primeira vez, né, no primeiro governo Trump, a gente assistiu a mesma coisa, né? Não tinha Uhum. esse apetite tão explícito de aumento de tarifa, porque não tinha aquela segunda parte, né, que eu falei, que são as tarifas impostas por negociação. Mas as tarifas como proteção comercial já estavam presentes lá no primeiro governo Trump, e o governo brasileiro foi capaz de negociar. Agora, tinha um tema de alinhamento político lá de trás que não está mais presente agora, né? Então, acho que isso talvez faça diferença. Aí não sei te dizer quanto isso pesa, esse alinhamento político em cima do racional econômico. Mas tem um ponto que os Estados Unidos têm razão, que é o seguinte, né? A gente está falando muito aqui de que o Trump quer levar as tarifas, quer ter uma política muito protecionista, isso é ruim, não sei o que e tal. Mas, assim, em média, as tarifas comerciais americanas, elas são bem mais baixas do que as brasileiras, né? Sim. O Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo, há muito tempo. Uhum. Né? Então a gente está aqui dizendo, Uhum. é muito ruim o que o Trump está fazendo lá, tal, mas a gente pratica isso aqui há muito tempo e é difícil reverter isso. Eu já tive no governo, a gente já teve essa discussão lá, e é uma discussão bastante complexa. E o que eles argumentam é, assim, tudo bem, é verdade que que os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil, mas o
o nível das tarifas é muito desigual, né? As tarifas hoje são bem mais altas do Brasil para os Estados Unidos que dos Estados Unidos para o Brasil. Então, tem também Uhum. um argumento de equiparação. Ó, só estou fazendo aqui o que você faz comigo. Né? E aí dificulta um pouco, né, o argumento de negociação, porque tem um ponto aí, né? Uhum. Não, sem dúvida. Sem dúvida. A gente sabe que está, né, em discussão a segunda parte da reforma tributária, né? Um dos pontos aqui que foi trazido aqui para mim foi como essa guerra comercial pode afetar, na sua visão, a reforma, principalmente na parte de dividendos. É, acho que assim, eu não vejo uma relação muito direta da reforma tributária do consumo para né, essa guerra comercial. É claro que a reforma do consumo, ela pega alguns setores de formas diferentes, então você pode ter alguns setores que vão ser duplamente mais taxados, né? Porque Uhum. a reforma do consumo ela está aumentando, ela aumenta a tributação de alguns segmentos, embora muitos entraram nas exceções, isso deu uma aliviada já. Né? Eu acho que a reforma do consumo vai ser meio aprovada da forma como ela está lá. Agora, a reforma de dividendos, que é a reforma da renda, que é essa que Sim. está agora no Congresso, né? Que é que é a desoneração do imposto de renda pessoa física para quem ganha até R$ 5.000 e compensada com a desoneração do dividendos. Eu acho que essa é uma discussão saudável de ser feita, né, na economia. Uhum. Será que qual é efetivamente o imposto pago pelos sócios de empresa, etc., que recolhem dividendos? E essa discussão tem que ser ampla, né? Porque não adianta olhar só para o dividendo, porque você paga um imposto pessoa jurídica bastante significativo na empresa já. Né? Sim. Então, parte Sim. do dividendo já ele é Já foi reduzido porque você impactada. é impactado pelo É. imposto de renda que você já pagou ali Sim. na empresa. Então, essa discussão é, tem que ser feita. Agora, ela eu acho ela bastante arriscada nesse momento, não o dividendo, mas o tamanho da desoneração, né? A gente está desonerando 5 milhões de brasileiros de classe média, Uhum. num momento que a gente ainda tem um déficit estrutural. Talvez se a gente chegar no final dessa conversa, e a gente não conseguir financiar essa desoneração, nós estamos falando de um buraco de quase 30 bi de reais num país que já tem um déficit de em torno de 100. Então, a gente vai Uhum. abrindo aqui esse buraco mais profundamente, né? É, é, é muito arriscado. A gente vai ser empurrado ou fazer um ajuste fiscal realmente bastante profundo em 26, ou tem uma grande chance da escalada inflacionária é, ficar mais acentuada. Né? Então, Sim. vai aumentando aqui o risco. Então, acho que você tem esses dois lados. A reforma do consumo, que é, deve ser completada agora esse ano. Eu acho que, de forma geral, é uma boa reforma. Tá? Eu vejo com bons olhos, assim, eu sou otimista com relação ao impacto dela na eficiência da economia brasileira, Uhum. mas microeconomicamente pode ter impactos bastante relevantes em alguns setores. É preciso, é, não só nos setores, também no situação fiscal do governo, porque os estados aproveitaram o movimento e criaram fundos de compensação para lá de generosos. Isso gera um buraco nas contas públicas do governo federal para frente que nós, como sociedade, vamos ter que pagar em algum momento lá na frente. Né? É, e a reforma da renda, enfim, vamos ver como é que vai ser essa discussão no Congresso agora. Acho que vai pegar fogo, né? Porque o Hugo Mota já falou, ó, vamos ter que repensar essa compensação aí, esses 10% aí, não é justo, não sei o que tal. Então, enfim, vai pegar fogo Sim, lá. exato. Tem uma pergunta enviada aqui também bem interessante, né? O que o mercado poderia fazer para diminuir a interferência política na economia ou mitigar, né? Porque a gente sempre fica dependendo e sendo impactado por decisões de governo, como esse speech que você trouxe já estamos pensando na eleição de quem vai ser o presidente de 2027, né? E trazendo isso aí como possível impacto, né?
É uma boa pergunta, assim, como é que o mercado normalmente, as pessoas tendem a superestimar a influência do mercado financeiro nas tomadas de decisão, né? O mercado financeiro muito mais reage às decisões que são tomadas ali por objetivos políticos do que outra coisa, né? É, agora, é assim, o que o mercado financeiro precisa fazer, tenta fazer o tempo todo? Colocar preço nos ativos. Né? O preço nos ativos, das ações na bolsa, ela é o fluxo descontado, né, do fluxo de caixa descontado dessa empresa nos próximos vários anos. Então não tem Uhum, como falar assim, não, vamos ver quanto que vale a empresa hoje, esquece a eleição, a gente pensa na eleição lá na frente. Ainda mais uma eleição que tende a ser pivotal como essa, acaba sendo fundamental, né? A gente vê muitas pessoas dizendo o seguinte, olha, dependendo do resultado da eleição, os ativos brasileiros podem se valorizar muito. E então eu não quero ficar fora, eu já vou entrando agora, aceito uma volatilidade, porque tem um risco aí de se a gente conseguir fazer essas reformas que a Simone Tebet está fazendo referência, os ativos, a gente tem taxas de juros hoje de longo prazo de 7%, 7,5%. Esse nível é absolutamente impraticável. 5%, 5,5% já é alto demais e já é o Brasil já não consegue pagar essa conta, imagina 7%. Então, em algum uhum. momento, hoje vai ter uma inflação muito maior para reduzir esse juro real, ou a gente vai arrumar a casa e esse juro vai cair rápido de 7 para 5, até para baixo disso. Se isso acontecer, o ganho de capital desses títulos do governo ou de empresas é brutal, né? Imagina, você se Uhum. trava numa taxa de juros, você trava por 30 anos numa taxa de juros que paga IPCA mais 7, e o juro de mercado passa a ser IPCA mais 4. Olha a diferença, né? É. Isso aí faz uma diferença enorme. Você vende esse papel com um ganho absolutamente brutal. Então, as pessoas já estão apostando um pouco nisso, de que esse juro é insustentável e vai ter que ser corrigido de uma forma ou de outra. Até porque, como eu comentei, né, a questão dos juros é super relevante para a questão de insolvência corporativa, né? A gente vê aí um Totalmente. impacto direto, assim, teve até um grande player do mercado que trouxe uma informação bem relevante, assim, para nós, de o quanto cada aumento percentual na Selic traz a mais de despesa financeira para o resultado, né, da empresa. E é assustador, assim, de fato, ver o impacto que isso já trouxe para 2024 e como que essas empresas tendem a se comportar em 2025, né, com um efeito de Selic cada vez maior, né, impactando cada vez mais em empresas cada vez mais endividadas, então trazendo aí o nível de insolvência realmente para recorde do recorde, É né? isso, né? Assim, só reforçando o seu ponto, pega a tendência. A mudança de expectativa de juros foi muito rápida do ano passado para cá. No começo do ano passado, a gente estava falando de juros de 9, 9,5%, né? É, hoje a gente está falando de juros de 15, ou seja, são 6 Sim, pontos percentuais de diferença. Uma empresa que se alavancou, né, tomou ali a 8, é, 9, e agora se defronta com 15, 16, chegou a bater 18 no mercado, se a margem dela é, digamos, 15%, ela já entregou acabou, 5, 6, ali, 6, 7 pontos só nisso, né? Já caiu pela acabou, metade. sim, Se a empresa está alavancada, ela entregou a margem toda, né? sim, sim, E sem isso se ela dúvida. tiver uma boa margem. Se ela não tiver uma boa margem, por isso que a gente está vendo esse movimento. Você reportou ali um aumento grande de empresas com recuperação judicial, etc. E isso está com problemas, né? Isso está de fato acontecendo. E acaba sendo reflexo de uma economia que é desequilibrada. Por que a economia fica Sim, desequilibrada? Porque como você tem um fiscal muito expansionista e um monetário muito contracionista, a parte da economia que se beneficia do fiscal expansionista vai bem, a parte da economia que é mais sensível a juros vai mal. Então a gente tem uhum. uma economia que na média está ok, está bem, crescendo aí 3%, mas é meio cabeça no forno, pé no congelador, né? Tem setores que estão explodindo e tem setores que estão com recorde de recuperação judicial. Sim, sem dúvida. E nas questões das tarifas, Caio, como é que você enxerga ali? Você mostrou, né, aquela pizza ali onde
de fato, as exportações do Brasil para os Estados Unidos como um todo não tem uma grande representatividade quando a gente pega o composto total, né? Mas muito se diz também sobre China, né? Se tornando cada vez mais um parceiro comercial extremamente relevante, né, para o Brasil. Vocês enxergam uma possibilidade de redirecionamento de vendas, de exportações de Estados Unidos para a China ou outros mercados para substituir essa taxação? Acho que você tocou num ponto que é relevante, né? Que acho que eu passei muito por cima, que é o pano de fundo, né? Qual é o pano de fundo geopolítico do que a gente está assistindo? É uma reedição da Guerra Fria, China e Estados Unidos agora, né? Em vez de na minha época de moleque era Estados Unidos e União Soviética, né? E Sim. aqui agora é China, Estados Unidos e a União Soviética antiga, a Rússia, né? Hoje como um fator ali no meio, sendo cortejado pelos dois lados, né? O Trump lá resolvendo a guerra da Ucrânia, dando pedaços da Ucrânia para o Putin, tentando trazer o Putin para o seu lado, a China puxando o Putin para o outro lado, a Europa completamente esquecida, né? Ficando para Uhum. trás mesmo, perdendo completamente seu protagonismo. Sim. Ah, pega o quando o Trump assumiu e faz aquela menção ao canal do Panamá, vamos Uhum. retomar o canal do Panamá, a primeira viagem do Marco Rubio foi para lá, tudo foi justamente porque quem mais se beneficia do canal do Panamá é a China, né? E o Panamá tinha entrado no acordo lá da nova Rota da Seda, ou seja, criando um super corredor comercial favorável para a China. Tal. E aí, o objetivo do Trump era direto ali, nós temos que minar esse processo, tem que minar esse negócio. Né? Uhum. Então, eu falei, o Brasil depende pouco dos Estados Unidos, depende muito da China. Se a China é alvo da guerra e ela Uhum. começa a ir mal, é que os últimos números foram melhores. Só que ela depende muito das exportações. Se as exportações da China começam a sentir pela guerra comercial americana, aí o Brasil vai sentir por tabela também. Né? Não tem Tá como bem. escapar. E aí, assim, um indicador para a gente acompanhar bem de perto, essa tendência aí para pegar um pulso, um termômetro desse processo que nos afeta diretamente é o preço do petróleo. Acho que esse Uhum. é um número que a gente tem que acompanhar. Eu mostrei aquela taxa de juros de 10 anos, eu acho que esse é um indicador que a gente tem que acompanhar muito, e mais outro que nós temos que acompanhar bem de perto é o preço do petróleo. O Brasil se Uhum. tornou, depois do pré-sal, um dos principais exportadores e produtores de petróleo do mundo. E o petróleo para nós é muito relevante para a balança comercial, como é a soja, como é o minério, só que também é muito relevante, aí diferente de soja e de minério, para as contas públicas, porque soja e minério pagam um pouco imposto. Petróleo paga muito, paga royalties, paga dividendo da Petrobras, então o poder arrecadatório do petróleo é muito grande. Muito maior. Né? É. Num cenário em China desacelerando, se prejudicando com a guerra comercial, Estados Unidos em recessão, petróleo, digamos, baixa de $70 o barril, o Brent, temos que olhar o Brent, esse é o petróleo importante para nós. Hoje está em 72, 73. Esse cara está flutuando entre 70 e 80 desde, do, desde que a guerra da Ucrânia ele deu uma acomodada. Quando estourou a guerra da Ucrânia, ele foi a 130, depois ele acomodou, voltou aqui para 90, 90, depois para 80, e agora ele está nesse corredor. Faz quase 2 anos que ele está nesse corredor, entre 80 e 90. É um bom patamar aqui para o Brasil. Acima de 80 começa a pressionar demais a inflação. Mas se cair para baixo de 70, e esse tem sido o risco, na virada do ano bateu 69, ali eu fiquei preocupado. Naquele momento, Uhum. putz, se a gente está entrando numa tendência de queda mais consistente de petróleo, aí a gente vamos se ferrar com a arrecadação, vamos se ferrar com a balança, e mais do que isso, se o petróleo está caindo, também o minério vai cair, também a soja vai cair, a balança vai ser mais prejudicada ainda. Né? Exato. Voltou, né? Eu mostrei ali, a China melhorou um pouquinho, deu uma acomodada, voltou, mas assim, estamos aos 5 do primeiro tempo aqui, nesse jogo. Esse Sim. cara a gente vai ter que monitorar de perto os impactos no crescimento da China, porque se começar a cair preço de commodities, aí a gente pode ter um problema mais prolongado. Perfeito.
Bom, para a gente finalizar, uma última pergunta aqui, que é interessante também. Dependendo da tua resposta, você vai estimular o mercado de câmbio hoje, hein? Vamos Algum lá. cenário aonde vocês projetam, você falou muito num câmbio ali de 6, né, variando até 6,20, 5,80 e 6,20, né? Algum cenário hoje projetado de que o câmbio pode passar a 6,5, bater 7, em algum cenário? Olha, muito difícil no curto prazo. Muito difícil no curto prazo, porque curto prazo eu digo assim, próximos meses. Porque assim, a gente tem essa incerteza comercial toda lá fora, mas, como eu falei, né, o Brasil está até se beneficiando no relativo, né? E o dólar já está muito desvalorizado. Para o real e Sim. para 7, por fatores globais, o dólar tinha que se valorizar ainda mais. Uhum. E é difícil, porque o Trump tem um objetivo de desvalorizar o dólar, não valorizar. Então, para ele é ruim também o dólar muito forte, as moedas mais fracas, o real indo para 7. Então, por fatores externos, o que poderia trazer uma complicação, fatores externos aqui para o dólar ir para 7 e tal, é essa recessão global ser muito mais forte, por incerteza, por guerra comercial, China, o petróleo cai, digamos, para 60, eu falei que estava no 70, ele Uhum. cai para 60, você tem uma queda mais forte das outras commodities, aí eu acho que a gente pode ter um real que não sei se vai a 7, mas vai a 6,5, 6,40, Uhum. 6,60, a gente pode sentir. No lado doméstico, eu diria que assim, a arrecadação está ok, o Banco Central está subindo os juros, então ele, como o Banco Central subiu bem os juros, ele melhorou o carrego, né? Os juros Tá mais fazendo altos a lição aqui, de casa, né? fica mais difícil você apostar contra o dólar. Aí é um play de eleição. Eleição. Uhum. E assim, eu concordo com a ministra Simone Tebet de que é muito importante termos um governo que faça essas reformas profundas no fiscal no final do ano que vem, começo de 27. Se o mercado começar a ver a probabilidade de um governo como este se formar, eu acho que o câmbio pode vir para 5,5, abaixo disso, 5,40, 5,30. Se o mercado começa a ver que a probabilidade é maior de um governo não reformista, um governo que vai, né, dobrar a aposta nas medidas populistas, não vai fazer reforma, etc., aí a gente pode, talvez não a 7, mas de novo também, 6,5, 6,60, 6,70, a gente Para pode cima. voltar a ter estresses no câmbio, como a gente viu lá em fevereiro, um pouco mais agudos. Mas, assim, historicamente, a eleição começa a fazer preço no ano dela, no ano da eleição, pelo menos no Uhum. ano da eleição. Uhum. Então, por isso que eu acho que no curto Sim, prazo não vai ter nenhuma definição muito clara, nem no campo doméstico, nem no campo externo, que faça o real sair muito dessa faixa que a gente está desse vendo ali patamar. entre 5,70 e 6, digamos. Tá, não, perfeito. Tá ótimo, Caio. Eu acho que com isso dá para a gente encerrar. As perguntas aqui foram respondidas. Queria te agradecer novamente aí pela parceria, pelo tempo para estar aqui conosco, compartilhando seu conhecimento aí com a nossa audiência. Gostaria de reforçar que todo esse conteúdo, né, ele foi gravado e vai ser compartilhado com todos vocês agora no final. E a gente fica à disposição aí para responder qualquer eventual dúvida que não tenha sido tratada por aqui. Podem nos encaminhar e-mails que a gente fica à disposição para responder. Mara- Ok? O próximo Credit Talk deve ser marcado aí para junho. Em breve vocês devem receber a agenda também com a divulgação. Caio, obrigado pela parceria de sempre e até a próxima. Maravilha, eu que agradeço. Vocês têm essa apresentação também, se quiserem distribuir. Contem conosco e até a próxima. Bom dia a Obrigadão. Um todos. abraço. Tchau, tchau.